Sobre a camada de verniz aí, você tem medo de entrar em 100 microns, 130 microns, 190 para cima em repintura? Tem tanta coisa, né? Dureza de verniz, né? Volkswagen tem a tabela, a Fiat tem outra. Isso mudou. E já mudou há muitos anos. Quando eu comecei na nossa área de polimento, lá em 2012, 13 na verdade para 14, eu me lembro que rolava em grupos de Facebook, na época começou muito grupo de Facebook, o Instagram não era o que é hoje. E aí rolavam umas tabelas que era assim: Chevrolet, verniz médio, Fiat, macio, Volkswagen, verniz duro. E assim ia, né? Até hoje tem pessoas que me procuram falando assim: o Volkswagen realmente é duro, né? O BMW é duro e tal. Isso não existe mais tabela, né? Antigamente realmente tinha. E hoje cada montadora faz três tipos de verniz. Você pode pegar hoje, por exemplo, um BMW que era um verniz super duro. Os BMWs feitos no Brasil já não são tão duros como os gringos, os BMWs que vêm da Alemanha. Às vezes você pega a Volkswagen e ela faz o Nivus com verniz macio, porém ela faz o Jetta com verniz um pouco mais duro, o GLI, e o Polo com verniz ali médio, um exemplo, tá? Então tá, muita coisa mudou. Só que você hoje entraria num verniz abaixo de 100? Eu vou pegar aqui para a gente ver aqui no meu computador, é o seguinte. Existe um gráfico que eu tenho aqui que ele mostra a espessura de verniz. Eu não sei se dá para pegar pela câmera, mas eu vou lendo, tá? Abaixo de 100, né? De 100 para baixo, cuidado, quase ou sem verniz sobre a pintura, não fazer polimento agressivo. Isso confere? Bom, na teoria confere, tá? Só que vocês já repararam, se vocês pegarem aí um novo Creta ou um novo HB20, tá? Você vai lá, na verdade qualquer HB20, vamos dizer a verdade, você pega, geralmente ele tem ali 115, 120 microns de fábrica. E aí você fala, pô, só tem isso. Às vezes você pega HB20 aí 2017, 18 para polir, hoje, nos dias de hoje, ele está com 80 microns. Aí você fala, vou polir ou não vou polir, né? Aí o cara me liga, pô, me ajuda aí, o que eu faço? Eu recebo muita ligação assim, né? Eu vou chegar nisso. Aí tem ali, ó, de 100 a 120, tá? O azul aqui, ó, atenção, pouco verniz, até 120. Sobre a superfície, faça um polimento moderado. O que seria um polimento moderado, né? Zerar o quê, né? Zerar 50%? Você vai medir isso? Não. Aí de 120 a 180 é a margem de segurança ali, ó. Verniz com espessura ideal, de 120 a 180. Acima de 180 a 200, né? Já chega aqui no azul, ó. O carro pode ter sido reparado, talvez ele levou uma mão de verniz, né? Pode fazer um polimento mais agressivo, seria lixamento e tal. E o 200 para cima é aquela repintura mesmo. Cuidado com o carro foi reparado e possui quantidade de tintas em massa ou verniz em excesso. Bom, na teoria, isso aqui bate, tá? Eu sou a favor. Só que na prática, você não pode julgar muito ali 100% de certeza que um carro com 100 microns, quando você pega o aparelho e faz a mensuração, ele vai ter ali, vamos supor, 30 microns de verniz, 30 microns de primer, 39 microns ali de tinta. Você não sabe porque geralmente os aparelhos normais, básicos, vão medir os três níveis numa vezada só, né? Só se você comprar o ultrassônico, mas custa 20 mil reais para cima e realmente ele é muito caro. Agora, que ele vai medir por camada. Agora, se você for pensar bem, o que vale muito é a sua experiência, o seu olhar ao ver com a análise do aparelho comum. Então, se você mensurar o carro todo
ter uma noção de olhar o carro já com experiência profissional de polimento, você vai entender melhor e vai identificar se você pode entrar ou não com mais segurança ou você pode entrar um pouco mais agressivo. Uma dica que eu falo aqui é o seguinte, às vezes você pega o HB20 que eu estava falando dele, que tem aí 80 microns, tá? 90 microns. Aí você fica preocupado, pô, eu não vou polir o carro, né, agressivamente, porque eu vou abrir esse verniz. Eu tenho que aplicar uma cerâmica nele, eu vendi um vitrificador no carro, vendi um polimento legal, mas o carro está com pouca micragem. Vamos lá. Abre a porta do carro, pega o aparelho e lá no canto da porta lá, ó, você vai medir o verniz. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Reparem essa porta aqui, vamos ver. Olha só, 136. Vamos ver o vão da porta. É bom ver as quatro, tá? Mas como esse carro é zero, vamos ver uma só. 75. Vamos ver de novo. Uma média 71. Média de 70, tá? Vamos ver de novo na porta para confirmar. Vamos dar uma olhadinha. 132. 130 resumindo. Deu para perceber. A gente tem ali o quê? A gente tem basicamente ali 60 microns de diferença, né? Então o que acontece ali? Vamos botar a média de 60 que deu, 65, 60. Vamos arredondar para 60. 60 microns poderia ser ali só de verniz? A gente não sabe, porque a gente tem uma noção que tem mais verniz no lado de fora e menos verniz no lado interno. Então uma média para a gente entender mais é o seguinte, quando eles vão pintar os carros normais, eles jogam uma pequena leva de verniz na parte interna, o robô faz isso, que eu já vi isso dentro da fábrica da Fiat, eu presenciei isso. E no lado externo ele chega a dar duas demãos, ele vai e volta, vai e volta. Ali ele só faz uma ida e volta assim, ó. Ele faz assim, ó. Ali no lado externo ele vai e volta, costuma dar até 3 dependendo. Só que ali na vão de porta não, o robô abre a porta assim e faz assim, ó, acabou. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte, você tem uma base no HB20, se você abrir a porta dele e medir. Se você abrir a porta e medir, deu 75, por exemplo, e na pintura está 80, você já sabe que se você entrar agressivamente vai dar BO sim, vai comer o verniz. Agora, se você viu ali, abriu, deu 30, 40, deu 50, você tem uma margem para você trabalhar um pouquinho mais, tá? E aí você faz o que dá. Vai na sua experiência profissional. É muito difícil de eu te falar que você vai entrar e vai zerar. Você tem que valer mais pela experiência. Por isso que eu não considero 100% essa nossa tabela aqui, porque o que vale é ela, mas o que vale é a sua experiência também olhando o carro. Uma vez eu cheguei a pegar um flashback aqui de número 3, que foi o terceiro que eu fiz. Eu já fiz uns 20 e poucos, mas quando eu peguei o terceiro flashback aqui no estúdio, ele era vermelho. Eu peguei o carro, zero, e comecei a mensurar o verniz dele. E aí, porque ele era bicolor, né? Preto em cima, eu queria ver a diferença do preto em cima, o vermelho embaixo. Quando eu vi o carro, ele tinha 300 microns o carro todo, 330, 310, 290, essa média. Arredondei para 300. E aí eu guardei aquilo, falei, não é possível que esse carro foi repintado, o carro é zero. Tempos depois, né, passou uns 6, 7 meses depois, eu fui convidado a dar aula na Fiat. Fazer um treinamento com a equipe A da Fiat lá. Então eles montaram um estúdio, eu levei tudo daqui, foi bem legal. Um dia eu vou contar sobre isso. E aí, eles me levaram para eu conhecer, sem filmar, como que funcionava desde o começo da chapa até o final da montagem do Fiat Fastback. E é muito legal, é muito bacana ver isso. Mas o que mais eu gostei foi ficar no setor de pintura. Então eu fiquei no setor de verniz, eu conversei com um técnico da PPG que estava lá, que é um alemão, ele estava lá presente no dia, verificando os vernizes, enfim, é muito legal. Eu só sei que eu perguntei para o engenheiro químico que eu tinha pego um flashback com 300 microns. Aí ele parou e me falou o seguinte, dentro da própria fábrica, aquele flashback com 300 microns, ele voltou a levar uma repintura interna dentro da fábrica. Então ele passou pela linha de produção
ele não foi aprovado, pensa bem, ele não foi aprovado pelos detalhes de pintura, e aí ele volta, ele é separado e ele volta para receber uma lixa leve e ser repintado na própria fábrica. Por isso que ele saiu com 300 microns. Aí eu pensei bem e falei, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Boa porque ele vai receber mais tinta, né, mais verniz, vai ficar legal, vai ser melhor para o dono. Ruim porque num laudo cautelar ou para um profissional como nós, a gente vai alegar daqui a uns anos que aquele carro foi todo repintado. E aí a tabela vai cair, enfim, vai dar um BO, né? Para os caras que são criteriosos com laudo e tudo mais. Mas eles me comprovaram o seguinte, em casos extremos esse carro volta a ser pintado e se mantém uma camadinha extra, por isso a alta micragem. Isso foi palavra do pessoal. Então a gente não pode confiar tanto, tem um olhar profissional ali também. Por isso que eu falo que a gente tem que ser mais profissional do que só confiar numa simples tabela, né? Agora, essa tabela ela dá um norte para você. Então é interessante? É interessante. Mas você não pode confiar 100% baseando no HB20, como eu comentei, e também baseando num outro modelo de carro. Às vezes você não sabe, mas a montadora está jogando 200 microns. Eu já peguei carros também que não foram repintados, mas que também tem 200 micros. E aí você vai levar na tabela e vai achar que foi repintado. E não foi. A própria montadora joga mais verniz mesmo em cima ou aumenta a espessura do primer. E você acha que tem mais verniz e tinta e na verdade tem mais o que? Primer. O carro é repleto de casca de laranja. Muita casca de laranja. Já pegaram o HB20 eu já falei, mas já pegaram o Honda. Os Hondas atuais 2023-24, o HR-V, por exemplo, tem muita casca de laranja. Mas é muita casca de laranja. E você vai achar que por ele ter mais casca de laranja, às vezes ele tem mais primer e aí ele vai te enganar na micragem. Pode ser que reduziram o verniz e a tinta e aumentaram o primer. Vai pela sua experiência. Então eu não posso dar uma certeza que realmente é isso que acontece, porque a própria fábrica ela não fala, ela poderia falar, gente, nesse modelo de carro nós aumentamos ali o primer e diminuímos a tinta ou diminuímos o verniz, aí você já ia ficar mais ciente. O que vai valer mais hoje é a sua experiência profissional. Então é mais fácil os colegas se comunicarem. Exemplo, Pablo, eu estou com um Corolla Cross aqui, ele tem 180 microns. Estou preocupado com esse carro. Será que ele foi repintado com 180 microns? Que eu estou com um ali atrás. Ele está com 180. Não, realmente a Toyota liberou ele com 180 microns. Né? Eu estou com o carro zero na minha frente aqui e eu vi que tem 180. Então eu já tenho noção que ele já saiu com 180 de fábrica. Às vezes você vai pelo Corolla e vai achar que no máximo é 160 um Corolla. E não, um Corolla Cross já tem um pouco mais. Então isso depende de o dia a dia do profissional tomar nota disso, tomar ciência e até fazer para ele uns dados, né, de carros. Ó, peguei um carro zero X e a média foi tanto. Você guarda ou memoriza, até para você passar para o seu cliente, para você ter mais noção disso. Então isso é muito importante, né? Não é uma tabela de bolo, né, uma receita de bolo, uma tabela para você guardar. Mas realmente hoje de suma importância você entender mais sobre isso. Por isso que muita gente tem dúvidas em grupos e falando assim, eu não posso entrar, só tem 105. Ah não, eu vou entrar muito, tem 190, foi repintado. Às vezes não é repintado, já é original. Né? E outra coisa, uma coisa boba, mas isso é importante eu falar. Tem carros novos, como eu comentei, que sai com muita casca de laranja. E aí o cara quer tirar, ele quer remover a casca de laranja do carro zero. Não há necessidade disso, meu amigo. A montadora já faz de propósito. Quando eu conversei com o engenheiro também, lá da fase final do verniz da Fiat, eu sentei numa mesa em reunião com ele, foi até muito legal. Eu vou contar tudo isso sobre. Mas ele me contou, eu perguntei assim, por que esses carros saem com muita casca de laranja? Aí ele só me falou assim, tem uma quantidade X que eu não posso revelar 100% para você, que é segredo industrial,
que tem que ser obrigatoriamente sair com um negativo X aqui de 0,3 em ângulo graus, né? Para negativo e 0,x positivo a casca de laranja para a pintura ter mais brilho. Olha que legal. Então tem muita técnica que eles deixam o carro de laranja propositalmente. E não é só você reduzir custo da montadora. Tem um certo ritmo ali que eles fazem para melhorar ainda mais o brilho do carro e etc, e etc. Então, eles não jogam para perder, mas também tem uma base que eles fazem. E também tem montadora que não está nem aí, né? Eu me lembro que eles falaram que a Fiat estava em terceiro lugar no país em qualidade de tinta. E que eles estavam ganhando da Toyota. Eles falaram comigo que a Toyota estava em quarto lugar. É esquisito isso, porque eu sempre pego Toyotas aí muito melhores do que os Fastbacks, do que os outros demais Fiats, tá? Só é difícil de eu comparar com a Toro. A Toro ela vem muito bem pintada, um verniz duro. A Jeep vem um verniz muito duro. Eu só não gosto do PU que vem no Jeep, né? Eles fazem um Jeep 2024 com PU em cima. Não há necessidade de fazer isso, né, Jeep? O grupo Stellantis Fiat. Não há necessidade. Mas eles me contaram que era realmente a ver com custos, tá? Mas eu vou fazer um papo melhor com isso, porque eu conversei dentro da fonte, então eu posso passar algumas coisas interessantes. Agora, baseando nesse estudo e eu comentando, com certeza você identificou com o vídeo que eu estou comentando com você. Porque às vezes você já pegou um carro com menos micragem e conseguiu resolver e zerou, e foi seguro. Ou você ficou com medo. Então baseia em conhecimento, tá? Baseia em conhecimento. O que mais vale hoje num profissional, que eu já cansei de falar isso aqui, não é ele só ter marca de produtos nobres, né? Só ele ter produtos mais caros do mercado. É a teoria dele, com a técnica dele e a experiência dele. Ele fazendo isso, ele sabe resolver problemas, diagnosticar problemas e ter soluções. E é isso que eu faço aqui no meu estúdio. Hoje sim eu posso falar que eu só trabalho com produtos de ponta, porque eu posso ter, eu posso adquirir. São 10 anos de trabalho, então eu cheguei num patamar que eu posso fazer isso. Agora, nada me tira o conhecimento que eu tenho aqui dentro. Eu posso usar o melhor produto ou o pior produto, mas eu tenho um conhecimento aqui adquirido que eu consigo resolver quando eu avalio certas situações e eu deixo o cliente satisfeito. Eu acho que hoje um bom profissional, ele é tido como um bom profissional quando ele tem a experiência, ele sabe o que está fazendo, ele tem autoridade no assunto. Eu não vejo hoje um bom profissional só porque ele faz vídeos no YouTube, só porque ele é tido como um cara que é patrocinado por várias marcas, pago para isso e etc, e etc, e etc. Eu vejo um bom profissional quando ele tem soluções para resolver. E igual o que eu falo também, é legal você ter às vezes um certo identidade com tal marca? Independente se você só usa ela ou se você tem ali um endorse da marca. Mas eu faço umas coisas diferentes da galera. Eu sou parceiro de negócio com soluções que eu tenho e com marcas que entregam a realidade. Isso é legal, você ter parceria de negócio. Eu já falo como empresário. Não estou falando só como polidor, ou como detalhador, ou como aplicador de PPF ou aplicador de cerâmica. Você ter parceria de negócio é interessante. Agora, você ser pago para falar de uma marca que você não confia já é outro assunto também, né? Bom, queria só falar um pouco sobre isso e lembro então para resumir o seguinte: estudem bastante, continuem estudando, experiência, tenta entregar uma metodologia para você mesmo que você vai conseguir resolver avaliando o verniz, anotando e tendo como base não só a tabela comum, mas o seu dia a dia avaliando cada carro. Por isso que eu gosto de mensurar por dentro da porta, das 4 portas, que fique bem claro também, mensurando o carro.
porque aí você consegue ter uma noção maior sobre isso que eu estou comentando. A gente se vê no próximo vídeo.